Olá! Hoje a gente vai decodificar um movimento que, olha, não é só um capítulo empoeirado da história da arte, não. É o verdadeiro código-fonte, o DNA da poesia e da arte moderna. Vamos falar sobre o simbolismo. Nosso caminho vai ser mais ou menos assim. A gente começa com a chegada explosiva do simbolismo, passa pelos seus princípios, seus rivais, seus grandes mestres e chega até o legado que ele deixou. Bom, vamos mergulhar nisso. Primeiro de tudo, o simbolismo não surgiu de fininho, não. Ele chegou anunciando, com estrondo, um manifesto que, basicamente, declarava uma nova era artística. Isso tem data e local para acontecer. 18 de setembro de 1886. O jornal Le Figaro, lá em Paris, publica essa declaração. Foi uma coisa muito deliberada, pública mesmo, um jeito de marcar o início de uma revolução na literatura. O que chama a atenção logo de cara é o tom do manifesto. O Moraes deixa bem claro contra o que eles estavam lutando. Era um ataque direto àquela poesia que só descrevia o mundo, sabe? Sem mergulhar nos mistérios dele. E olha, isso não foi uma briguinha literária qualquer. Foi uma reação gigante, uma forma totalmente nova de enxergar a arte que acabou conquistando a Europa, as Américas. Foi um desafio direto à literatura meio científica e super formal da época. Tá, mas o que fazia essa nova poesia ser tão diferente assim? A resposta está toda na filosofia central deles, a arte da sugestão. A ideia não era mais descrever um objeto, mas sim evocar as ideias e os sentimentos que ele provoca. A poesia virou uma ferramenta para acessar umas verdades mais profundas, aquelas que ficam escondidas por trás do que a gente vê. E essa citação do Stéphane Mallarmé, que foi um dos pilares do movimento, ilustra isso de um jeito brilhante. O sonho do poeta simbolista não era mostrar tudo de bandeja, mas criar um clima, uma atmosfera onde a mente pudesse descobrir o mistério por conta própria. Para a gente entender bem o que o simbolismo era, ajuda muito ver o que ele não era. E ele não estava sozinho nessa revolta contra a literatura que dominava a época, não. O final do século XIX foi um verdadeiro caldeirão de rebeldia artística. Existiam outras frentes, cada uma com sua própria resposta para essa crise da arte. Então, o ponto crucial é esse. Enquanto os tradicionalistas queriam uma arte moralista e os esteticistas queriam uma arte totalmente livre de moral, os simbolistas viam a arte como uma coisa quase mística, tipo uma ponte para um outro mundo, um mundo de ideias e de essências. Mas dentro do próprio movimento não existia um caminho só. 3 figuras principais representam as correntes mais importantes, e cada uma tinha uma visão bem particular da poesia. Vamos começar com o Mallarmé. Ele era o líder intelectual, quase um sumo sacerdote, de uma nova forma de poesia, uma poesia pura e bem hermética. Para Mallarmé, a tal da poesia pura significava libertar a linguagem do seu uso do dia a dia. Era uma poesia fechada, quase codificada, que exigia uma leitura ativa para desvendar o sentido, muito parecido com o jeito que se interpreta uma partitura musical bem complexa. Essa linha famosa dele captura perfeitamente o tédio intelectual que a gente vê na sua obra. É o sentimento de um artista que já esgotou todo o conhecimento do mundo e agora busca uma verdade que simplesmente não se encontra nas bibliotecas. Agora vamos para Paul Verlaine, que era o coração emocional do simbolismo. Ele priorizava o sentimento e, acima de qualquer coisa, o som. A poesia do Verlaine era muito confessional, melancólica e, nossa, incrivelmente musical. Ele acabou virando o rosto do poeta decadente, um termo que usavam para os artistas que rejeitavam o otimismo e a moral da sociedade, preferindo explorar temas de beleza artificial, melancolia e a passagem do tempo. E esse verso do poema, Arte Poética, é o lema dele. Para o Verlaine, a poesia não tinha que se preocupar com lógica ou descrição precisa. A essência dela estava na melodia, no ritmo, na emoção pura que o som das palavras podia trazer, antes mesmo do significado. E por último temos Arthur Rimbaud, o revolucionário. Para ele, a poesia era uma ferramenta para mudar a própria realidade. Uma busca tão intensa que ele simplesmente abandonou tudo antes mesmo de fazer 20 anos. A visão do Rimbaud era radical. Ele defendia uma revolta total para que o poeta pudesse se tornar um vidente, alguém capaz de enxergar o invisível. A carreira dele foi um meteoro. Escreveu obras-primas que mudaram a literatura para sempre e depois silêncio total.
Essa frase mostra bem essa postura dele, visionária e desafiadora. A parada selvagem é a própria realidade, caótica, alucinatória, que ele acreditava ser o único capaz de ver e decifrar com a poesia, o mundo que só ele tinha a chave. Esse movimento, que nasceu em Paris, não ficou preso por lá. As ideias se espalharam como fogo, virando um fenômeno mundial. Cada um desses gigantes da literatura mundial adaptou o simbolismo à sua própria cultura. O Yeats, na Irlanda, misturou o misticismo com o folclore celta. O Rilke, na Áustria, levou a sério a ideia de revelar a vida secreta das coisas. E na América Latina, o Rubem Darío usou a musicalidade do Verlaine para renovar completamente a poesia em espanhol. E um dos principais motores dessa expansão toda foi essa revista, a Mercure de France. Era mais do que um jornal. Funcionava como um centro nervoso internacional, traduzindo os poetas franceses, publicando seus seguidores estrangeiros e criando um diálogo global que consolidou o simbolismo na vanguarda da arte mundial. Chegamos ao final. Vamos agora conectar todos os pontos e entender por que esse movimento do século XIX ainda ecoa com tanta força hoje em dia. E aqui está a ideia central desta análise. O simbolismo é o ancestral direto do modernismo. É só pensar na linguagem fragmentada de A Terra Desolada do T.S. Eliot. Aquilo é o hermetismo do Mallarmé levado a outro nível. Ou no Fluxo de Consciência de James Joyce. Uma exploração radical da vida interior que a subjetividade do Verlaine ajudou a tornar possível. A busca por um significado além da superfície, tudo isso tem raiz aqui. E isso tudo deixa uma pergunta no ar. A fuga da realidade que os simbolistas propunham era uma busca por verdades mais profundas na arte? E hoje, no nosso mundo saturado de mídia, de tecnologia, para onde a nossa arte nos leva a escapar?